espero que de alguma forma eu possa ser instrumento de Deus para a sua vida. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? Irmãos, é vontade de Deus que eu e você venhamos ser usados como instrumentos de bênção, como canais de bênção. E é desejo do Senhor Jesus que eu e você venhamos dar frutos, e frutos que permaneçam. O que é um fruto? Um fruto é alguém que não conhecia o Senhor Jesus, e pela graça o Senhor usou a sua vida, te encheu do Espírito Santo, e você ministrou a essa vida compreendeu a mensagem do Evangelho, e essa vida agora se converte ao Senhor Jesus, e passa a caminhar com o Senhor Jesus, obedecendo o Evangelho do Senhor Jesus. Isso é um fruto. Por mais que eu e você busquemos as coisas gloriosas dessa terra, por mais que eu e você busquemos uma igreja adornada, uma igreja enfeitada, uma igreja cheia de luzes, por mais que nós preguemos o Evangelho com eloquência, com intrepidez, pautado na teologia, nada disso, amados, tem peso para Deus. O que tem peso para o Senhor são vidas ganhas para o reino dele. Então eu e você, como instrumentos, temos essa incumbência de ganhar vidas para o Senhor Jesus. E se fosse falar de mim, irmão Ricardo, essa é a minha maior preocupação, porque de tantos sermãos que eu já ministrei, que eu já preguei, quantas vidas de fato eu ganhei para o Senhor Jesus Cristo? Quantas vidas de fato são frutos que eu ganhei para o Senhor e frutos que permaneceram? Essa é a minha maior preocupação. O Senhor pode me levar a lugares, igrejas bonitas, a congressos. O Senhor pode até, como Ele já prometeu, me levar para fora do país. Mas nada disso adianta se eu não tiver frutos naquele grande dia para mostrar ao meu Deus. Eu não sei se você tem essa autocobrança, eu não sei se você tem essa percepção também, de que você, como instrumento de Deus, portador do conhecimento do Evangelho de Cristo, tem essa responsabilidade, que é ganhar vidas para o reino de Deus. Porque, irmãos, não faz sentido nós estarmos na casa de Deus se o nosso foco não é gerarmos frutos para Deus. E o Espírito Santo, ele está todo o tempo querendo encontrar servos que ele possa ter livre curso para usar com poder e autoridade e resgatar essas vidas, para abençoar vidas, para profetizar, para curar, para orar, para serem enviados, para manifestarem a glória de Deus na terra. O Senhor está à procura desses. Por isso que eu e você, como servos de Deus, temos que ser como um cano limpo, desobstruído. Não pode haver nenhum tipo de obstrução em nossas vidas, porque o Espírito Santo, ele busca ter livre curso através da minha e da sua vida.
Se eu tivesse que dar um título à mensagem de hoje, seria: o problema não é a fonte, é a obstrução. Então eu e você, como servos de Deus, temos que ser um canal livre, aonde o Espírito Santo tenha esse livre curso para fazer da maneira que Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. Por isso que eu e você temos que estar em prontidão para sermos usados por Deus. E você sabe, o Espírito Santo, sendo uma das pessoas da divindade, sendo uma pessoa, o Espírito Santo, ele, pela sua palavra, expressa alguns sentimentos. Primeiro, que o Espírito Santo, ele está sujeito ao profeta. O Espírito Santo não vai usar a sua vida se você não der espaço, se você não quiser ser usado por Deus. Deus respeita a sua vida, a sua posição, o seu posicionamento. Deus não invade vidas nos obrigando a sermos usados por Deus. Não. Você pode ser um cristão, que você vai ficar no sofá da sua casa, louvando a Deus, lendo a palavra do Senhor. O Espírito Santo não vai te forçar a nada. Diferente de Satanás, que ele entra empurrando a porta com agressividade e não pede nem licença. Então, meu amado, você só vai começar a ser usado por Deus quando houver esse despertar dentro do seu coração, quando não houver nenhum tipo de obstrução. Para você entender, deixa eu construir aqui um raciocínio para você entender o que o Espírito Santo está nos ensinando essa noite. Olha só, se você pegar o coração humano, o coração ele funciona como bomba. Ele está ali bombeando o sangue para todo o corpo. E o coração, funcionando como bomba, ele tem ali à sua volta algumas artérias que são chamadas de artérias coronárias. Essas artérias são responsáveis por levar o sangue oxigenado para o coração. Senão o coração não funciona, ele não bombeia. E aí, amados, uma pessoa, por exemplo, que leva uma vida sedentária, que não cuida da sua alimentação, uma pessoa que não pratica atividades físicas, ela corre um sério risco de que nessas artérias coronárias comece a se formar placas de gordura, que na área da saúde nós chamamos de arteriosclerose. Então são placas de gordura. Pode chegar um ponto dessas placas se romperem e caminharem por essas artérias, chegar um ponto e outro, amados, realmente ou totalmente aquela artéria coronária. O resultado disso, amados, é um infarto agudo do miocárdio. E essa pessoa pode vir a óbito se nada for feito quase que imediatamente, de uma forma mecânica ou química. Pessoas que acabam de infartar, esses coágulos, na unidade de pronto atendimento, se faz uma reversão química para desfazer esses coágulos, para tirar essa obstrução, para que essa pessoa tenha o seu coração, mais uma vez, batendo, bombeando sangue para todo o corpo. Então, o problema não é, muitas vezes, o coração. Muitas vezes o problema não são os vasos sanguíneos. O problema, muitas vezes, vai ser o coágulo que está sendo formado por conta das placas de gordura. Isso nos mostra, amados, que até nisso, eu e você temos responsabilidades de cuidar do templo do Espírito Santo, que sou eu e é você. Está vendo que não pode haver obstrução, porque se houver uma obstrução nas suas artérias, o sangue ele não vai ter livre curso. Vai chegar um ponto na sua circulação que ele vai ser impedido de chegar até o coração. E se alguma área do coração ficar sem ser irrigada por esse sangue arterial, que é rico em oxigênio, aquela área que não está recebendo esse sangue, ela entra em sofrimento. O coração para, e aquele tecido onde o sangue não chegou, ele morre. E a morte dessas células, amados, desses miócitos, são irreversíveis. E aí nós acabamos de ler que eu e você somos ramos que estamos enxertados na videira, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos de obstrução, se você pegar o sentido de obstrução, é o ato ou condição de impedir a passagem,
interromper o fluxo ou travar o movimento natural de algo que deveria circular livremente. Isso é uma obstrução. Se você lê a palavra de Deus, se você se aprofunda nas Escrituras, você entende que a videira do Antigo Testamento era a nação de Israel. Pode-se dizer também que a videira ou Israel era a igreja do Antigo Testamento. Só que de tanto a nação de Israel se voltar contra Deus, de ir após outros deuses, de se prostituir, de adulterar, o Senhor, no sentido figurado, ele se divorcia da nação de Israel, mais precisamente com o reino do norte. O Senhor dá carta de divórcio à nação de Israel. E aí o Senhor tem um plano agora para enxertar na videira eu e você, que somos os gentios. Aonde? Na videira que é o Senhor Jesus Cristo. Então quando Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador e vós as varas, ele está fazendo uma referência à nação de Israel, que era a videira do Antigo Testamento, era a igreja do Antigo Testamento, que tinha que gerar frutos para Deus, mas ao invés de gerar frutos para Deus, elas geraram filhos rebeldes. Essa era a nação de Israel. E aí, na pessoa de Cristo, na pessoa do Messias, o Senhor aglutina agora, não só apenas os judeus, mas também os gregos, os servos, os bárbaros, e os gentios, que sou eu e você. Agora o Senhor, ele faz uma aliança com a igreja. Agora não tem mais necessidade da circuncisão, de eu me circuncidar. Não preciso seguir os 613 preceitos da lei. Não preciso estar diante de um sacerdote, como no Antigo Testamento, porque o Senhor uniu o seu povo. Isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas, igreja. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor está de braços abertos, esperando todos aqueles que querem mudança de vida, transformação de vida, vidas transformadas. E aí, eu e você, como ramos, não podemos, amados, estar apenas pendurados na videira. Porque se eu e você estivermos apenas pendurados na videira, de forma alguma, nós teremos condições de gerarmos frutos para Deus. Por quê? Porque quando o ramo ele está enxertado na videira, não é o ramo que dá frutos para Deus. Não é, por mais que eu e você pensemos que são os ramos que geram os frutos, ou que eu e você, quando lemos a palavra, que nós achamos que eu e você é que geramos frutos para Deus, estamos enganados. Porque o que faz os ramos gerarem os frutos na videira é a seiva, é o alimento que vem da própria videira, que atravessa o ramo, chega até a ponta, e ali ela faz o seu trabalho, que é gerar um fruto, e esse fruto serve de alimento. Agora olha que interessante, igreja. Quando você estuda, quando você se aprofunda, você aprende que esse ramo, ele pode sim ser obstruído. Você vai aprender que existe um fungo chamado xiloma, que ele entra no ramo, e ali ele cria um canal de bloqueio, impedindo que essa seiva atravesse o ramo e chegue à ponta para gerar um fruto. Ou seja, um ramo obstruído, um ramo paralisado. Ele é alimentado por essa seiva, logo logo ele perde o seu vigor, ele seca, ele murcha e precisa ser arrancado. Da mesma forma é nossas vidas, amados. Olha só o que o Espírito Santo está trazendo para nós essa noite. Eu e você temos que buscar uma forma de não sermos empecilho para que o Espírito Santo venha usar nossas vidas. Talvez o que está bloqueando o caminho, muitas vezes, pode ser que esteja relacionado à nossa vida ministerial. Pode ser que em algum momento você não queira mais orar, que você não queira mais se consagrar, que você não queira mais pregar o Evangelho, e o canal está obstruído. Só que o Espírito Santo não vai trabalhar, não vai agir, se você não quiser. E aí a primeira pergunta que o Espírito Santo faz para você nessa noite:
existe algo, algum pensamento no seu coração que está impedindo o agir do Espírito Santo, que está impedindo o Espírito Santo passar e usar a sua vida com poder e autoridade? Será que existe um sentimento no seu coração que está bloqueando a seiva, que é a água do Espírito que transforma, que cura, que liberta e que transforma para todos sempre? Porque você, igreja, como ramo, você não tem só a responsabilidade de gerar frutos aí no mundo. Você tem a responsabilidade de trazer a paz que excede todo entendimento no meio da igreja. Você tem a responsabilidade de orar por vidas. Você tem a responsabilidade de orar pelos seus líderes. Você tem a responsabilidade de orar e jejuar pelos seus irmãos. Você tem a responsabilidade e a autonomia para exortar o seu irmão quando estiver errado. Porque a palavra do Senhor, igreja, nos ensina. Gálatas vai dizer: exortai-vos uns aos outros todos os dias, no tempo que se chama hoje, para que não vos endureçais os vossos entendimentos. Então, se eu ver que o irmão Lindenberg está errando, eu vou chamar o irmão Lindenberg e eu vou conversar com o irmão Lindenberg. Isso é ser igreja, é corrigir um ao outro. E muitas vezes o pastor ter uma atitude, aí vem o pastor Edson: ó, pastor, é assim assado, vamos por esse caminho, não por esse. Irmãos, eu e você não podemos deixar que o inimigo brote sentimentos em nossos corações, porque tudo que Satanás quer é obstruir a passagem e a ação do Espírito no meio da igreja. Muitas vezes o cristão ele se esquece disso. Irmãos, com todo respeito, eu vou dizer isso aqui com toda humildade. Hoje os cristãos estão buscando tantas coisas, estão participando de tantas coisas, mas o principal, que é se importar com a vida espiritual, não estão deixando o mundo espiritual de lado. De que adianta, igreja, eu pregar bem, ser convidado para pregar em lugares extraordinários, as pessoas me aplaudirem, e eu não ser reconhecido no plano espiritual, eu não ser reconhecido por Satanás e seus demônios? Não adianta nada. Nós precisamos ser reconhecidos no plano espiritual. Satanás tem que ter medo quando você chegar dentro de uma casa. Satanás tem que temer a tua presença, porque você carrega autoridade no nome que é sobre todo nome, que se nomeia nos céus e na terra, embaixo da terra. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui entregando autoridade para a minha e para a sua vida. Jesus quer irmãos cheios do Espírito Santo, irmãos que não são levados de um vento para o outro, mas irmãos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Irmãos que muitas vezes não são reconhecidos. Às vezes existem irmãos que eles não aparecem, eles não são vistos, não recebem elogios, não recebem aplausos, mas lá no seu quarto, aleluia, lá na intimidade, aleluia, ele está com o seu joelho dobrado e ele está chorando por vidas em nome de Jesus. Eu posso muito bem chegar aqui no início do culto, me prostrar aqui para mostrar para vocês que eu estou orando, mas não vai ser uma verdade na minha vida se todos os dias na minha casa eu não me prostrar e não buscar e chorar na presença de Deus, igreja. Que a nossa intimidade com Deus venha a ser uma verdade, não só na igreja, mas quando ninguém estiver nos assistindo, quando ninguém estiver nos vendo, amados. Porque eu tenho certeza que esses que estão chorando, que estão com lágrimas nos olhos, porque vem um movimento e as pessoas estão envoltas desses movimentos, estão se esquecendo do principal, que é pregar o Evangelho e se consagrar para o Senhor. Ei, você tem que ser um canal de bênção. Você tem que ser aquele que vai ter livre curso para o Espírito Santo usar a sua vida. E aí eu quero perguntar para você: o que tem obstruído a sua vida para que você venha a ser usado por Deus com poder e autoridade?
Será que foi uma palavra lançada? Será que é algum sentimento antigo lá de trás? Será que foi um comportamento? Não se preocupa, amados, porque quando Jesus traz essa palavra, não é porque Jesus está nos julgando, é porque Jesus, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Jesus são dos rins e os corações. Jesus sabe o que você está pensando nesse exato momento. Jesus sabe. E aí acontece que, para que esse ramo não venha secar e murchar, e venha parar de dar frutos, o viticultor, amados, ele vita os frutos, poda aquele ramo, para que depois que ele tenha dado já muitos frutos, ele venha dar mais frutos ainda. Talvez você diga assim para o Senhor: Senhor, todas as vidas que eu já ganhei, todos os frutos que eu já dei para o Senhor, é o suficiente. Mas Jesus está dizendo: não, não é o suficiente. Eu estou te podando porque eu creio que você tem capacidade de gerar ainda mais frutos e chegar ainda mais longe. Por isso eu estou te podando. Pode estar doendo, mas lá na frente você vai entender, em nome de Jesus, a minha poda. Você vai entender, porque Jesus não deixa ninguém confuso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós aprendemos que eu e você, como varas, como ramos, comunhão com Deus, dar frutos para Deus, se nós estivermos em comunhão com o Espírito, comunhão com Deus, é um grande desafio hoje nós separarmos o nosso tempo, a nossa vida, para termos intimidade com Deus. Eu quero que você pense agora na sua esposa, e você pense no seu esposo, você pense no seu irmão, na sua irmã, nos seus filhos. Quantas vezes durante a semana você vê ele jejuando? Quantas vezes você vê ele abrindo a Bíblia e não lendo só um capítulo, mas se aprofundando, estudando mesmo, riscando a Bíblia, estudando? Quantas vezes você vê? Quantas vezes você vê ele prostrado na cama, orando por vidas? Quantas vezes você vê? Quantas vezes você vê o seu cônjuge dizendo assim: olha, eu vou me separar essa semana porque eu vou jejuar por vidas? Quantas vezes ele disse isso para você? Então, irmãos, o mais importante não é ser reconhecido pelo homem, mas é que quando Satanás olhar para você no plano espiritual, ele venha temer a autoridade que está sobre a sua vida. É por isso que às vezes você, onde você trabalha, você é perseguido de graça, irmãos. Porque entenda uma coisa: aonde você chega e é terreno do diabo, ele sabe que você pode ser uma bomba atômica na mão de Deus, e que você pode trazer essas vidas que estão perdidas próximas de Deus. E aí o inimigo se levanta, porque ele não está contente com a sua presença incomoda. A sua presença traz algum tipo de agonia, porque os diabos sabem que quando você abre a sua boca, vidas são transformadas. Por que você acha que existe tanta perseguição no seu trabalho? Por que você acha que as pessoas muitas vezes te perseguem sem você ter aberto a sua boca onde você trabalha, onde você mora, entre os seus vizinhos? Por quê? Porque, irmãos, eu e você não podemos negligenciar que existe uma batalha no plano espiritual. A palavra nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aonde? Nos lugares celestiais. É aí que ocorrem nossas batalhas. Irmãos, eu nunca e jamais irei lutar contra o irmão meu, porque eu sei que a minha batalha não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã, mas é contra o inferno. Quais têm sido as suas lutas? Quais têm sido as suas batalhas? Quanto que você tem se separado e buscado a presença de Deus para que você venha a ser usado com poder e autoridade? Vocês querem uma prova de que o diabo conhece a minha e a sua vida? Já preguei isso aqui algumas vezes. Você vai se lembrar que a palavra mostra um servo, um exorcista ambulante chamado Cefas, e ele juntamente com seus filhos praticavam ali algum tipo de exorcismo, como nós vemos nos filmes católicos, né, hoje em dia. E eles exorcizavam aquelas pessoas, e os demônios fazendo aquele trabalho que sabe fazer bem, que é enganar as pessoas, fingindo que saíam, mas não saíam definitivamente. E aí um cidadão chega próximo e ele começa a tentar exorcizar. Ele diz: esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Olha só a volta que ele dá: esconjuro-vos em nome de Jesus,
a quem Paulo, Shaul Rachalia, está pregando aí, ó. O texto vai dizer que aquele demônio, ele se manifesta de tal modo que ele dá uma surra nesses ambulantes. E ele diz assim: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? A palavra vai dizer que eles saem nus e feridos daquele lugar, daquela região. Então, amados, eu e você estamos sendo assistidos a todo momento nos lugares celestiais. Você pode acreditar que depois do arrebatamento vão vir as duas testemunhas, Moisés e Elias, pregando o evangelho, tentando resgatar as vidas. Mas eu posso dizer para você que as duas testemunhas estão lá no livro de... Somos assistidos no plano, nos assistem dia e noite, 24 horas por dia. Somos assistidos no plano físico e espiritual. Bom, isso aqui é só para trazer você, a sua memória, de que você não pode esquecer que você, como cristão, não pode se esquecer do plano espiritual, das coisas espirituais. Você tem que voltar a jejuar, voltar a orar, voltar a ter o desejo de ser usado para libertar vidas, de expulsar demônios. Não é só cantar, pregar, não. Isso faz parte. Mas cadê os frutos? Onde estão os frutos transformados? São os frutos. E Deus quer usar a sua vida. E Deus quer tirar toda obstrução que está no seu coração, na sua mente, para que você volte a ser usado com Deus, como você era usado antes, no primeiro amor. Quando mesmo sem saber pregar, você não media esforços, e você pregava, e você ensinava, em nome de Jesus. Quando nós estamos, amados, em intimidade com Deus, quando nós temos uma vida que nós dizemos assim para o Senhor: Senhor, eu quero ser usado. Para nós sermos usados é impossível se não houver renúncias. Porque se eu não renunciar a alguns desejos, a algumas vontades, elas vão prevalecer. Não tem como a vontade de Cristo prevalecer na minha vida se eu não renunciar a algumas coisas. Porque o tempo todo vai ser eu que vou estar no controle. E Jesus quer que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Espírito Santo venha tomar posse de todo o nosso ser, do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, para que possamos ser canais. E quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós somos íntimos de Deus, fica mais fácil de nós dizermos não ao pecado, de nós abandonarmos um relacionamento, muitas vezes, que vai contra a vontade de Deus. Quando eu estou próximo de Deus, eu consigo dizer não à prostituição. Quando eu estou próximo de Deus, eu consigo dizer não à pornografia. Quando eu estou próximo de Deus, eu consigo me afastar de amizades que querem me tirar da presença de Deus. Por quê? Porque eu estou íntimo de Deus. E agora a unção está sobre a minha vida. A carne está morrendo. Ela está morrendo de fome, mas o meu espírito está alimentado, está forte para pregar, para ministrar e para ensinar a palavra de Deus. Não tem como, por exemplo, um jovem abandonar um relacionamento mundano e se dedicar totalmente a Cristo, se ele não se aproximar de Deus com todas as suas forças, de renunciar a sua vida, os seus desejos, suas vontades. Como eu disse, muitas vezes parece que brota de repente. Você está bem com Deus, está caminhando, está buscando o Senhor, aí aparece um contato, uma amizade antiga lá de trás, que você fazia questão de estar próximo, e aí essa pessoa se aproxima e começa a roubar a sua comunhão. Você só vai conseguir dizer não se você for íntimo de Deus. Quando você é íntimo de alguém, você conhece quais são as vontades dessa pessoa. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? O que Deus tem pedido para você? O que Deus quer que você abra a mão, meu irmão? Mas de uma coisa eu tenho certeza, que quando Jesus traz essa palavra, não é para nos apontar, não é para muitas vezes nos deixar prostrado. Quando a poda acontece, não é rejeição, mas é proteção e purificação da parte daquele que nos ama e nos amou com todas as forças, aleluia. E aí sabe para que eu tenho orado, irmãos? É para que o Senhor levante irmãos e irmãs que não preguem o evangelho superficial. Porque o que eu tenho visto, amados, são pregadores nessas igrejas replicando ministrações que eles veem no YouTube, pregando aquilo que eles pedem para o ChatGPT montar para eles e eles pregarem. Não.
Deus quer novidade de vida para a igreja dele. E você trazer novidade de vida, você vai ter que pagar o preço, aleluia. Não vai vir mastigado. Quando você se prostrar, jejuar, Deus vai te dar pregações novas, Deus vai te dar canções novas, Deus vai usar você de maneira diferente. Deus não quer que você seja um papagaio que saia repetindo o que você ouviu lá na internet. Fala assim, fala Deus. Vai Deus, fala agora. Porque tudo que é original, tudo que é verdadeiro, tudo que é autógrafo, exige algum tipo de sacrifício, exige algum tipo de renúncia. Vamos tentar renunciar a algumas coisas nas nossas vidas, irmãos? Vamos tentar em nome de Jesus? Ei, feche seus olhos aí um pouquinho. Oh, aleluia. Eu quero que o Espírito Santo te mostre aí agora algo que Ele já tem pedido para você renunciar já faz um tempo. Só que você gosta tanto que existe uma batalha aí na sua alma e no seu espírito que você não tem força para renunciar. E você sabe que quando você largar, quando você tiver força para abandonar, o que está obstruindo a passagem do Espírito Santo para você ser usado com poder e autoridade, quando isso for desobstruído, você vai ver que as pessoas, só de estarem perto de você, elas vão ser cheias do Espírito Santo, porque não vai haver mais obstrução. Satanás quer que você alimente esse sentimento, Satanás quer que você alimente essas amizades, mas o Senhor está dizendo para você, o que é para você abandonar, o que é para você deixar ir, deixe ir, porque novas coisas o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Seja um ramo livre. Seja um ramo livre em nome de Jesus. E aí Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a pregação, é a água, é a palavra que tem nos limpado. Culte-se, de sorte que quando nós somos ministrados, a água do Espírito vem e nos lava. Olha o que Jesus disse, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água por onde? Pela palavra. Eu e você estamos sendo limpos pela palavra, amados. A cada culto que é ministrado, eu e você estamos sendo limpos, aleluia. Ou não resiste não, coloca diante do Senhor que tem obstruído, aleluia, a sua vida, para que você não seja usado. Talvez pode ser até espiritual e você não está conseguindo enxergar. Ou esse desânimo, essa vontade de não querer mais, aleluia, em nome de Jesus, servir a Deus. Pode ser que seja espiritual. O que tem obstruído, se colocar de pé, eu quero que você se levante pensando. O que tem obstruído o seu relacionamento com Deus? O que tem obstruído o seu ministério, aleluia. Porque hoje o Senhor quer nos podar. Porque hoje o Senhor quer cortar. Quer tirar todos os nós, para que o Espírito Santo venha fluir sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Feche os seus olhos, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Quero que você buscasse onde você está, a presença de Deus. Se não tem nada que você precisa entregar nas mãos do Senhor, fique em paz. Mas se lá no fundo o Espírito Santo tocar o seu coração e te mostrar algo do que Ele tem pedido para você, para que você venha renunciar, não resista não. Talvez você não vai ter força para renunciar, talvez você não vai ter força para dizer, Jesus, hoje eu quero deixar tudo no altar. Mas se lá no seu íntimo houver o desejo de você ser usado por Deus, pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai te capacitar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Comece a orar ao Senhor. Eu não sei o que os irmãos vão louvar aqui, mas não deixe o inimigo arrebatar o que foi ministrado ao seu coração. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Jesus, o Senhor é a videira verdadeira, Deus. Nós somos, ó Deus, os ramos. Nós sabemos que nós não podemos, ó Deus, dar frutos por nós mesmos. Não podemos dar frutos pelo nosso intelecto, pelo nosso conhecimento, pela nossa aparência, Deus, pela maneira que falamos. Nós só podemos dar frutos se estivermos enxertados em Ti, se estivermos sendo, Senhor, alimentados por Ti, pela Tua palavra.
Não queremos, ó Deus, estarmos pendurados, desencaixados da videira, mas nós queremos estar enxertados, Jesus. E faz tempo, Senhor, que eu não sinto a Tua gloriosa presença. Faz tempo, Senhor, que eu não oro em línguas. Faz tempo, ó Deus, que eu estou triste. Faz tempo, Deus, que eu não quero pregar mais. Faz tempo, ó Deus, em nome de Jesus, que eu não estou conseguindo jejuar. Faz tempo, ó Deus, que sentimentos têm me acompanhado. Faz tempo, ó Deus, em nome de Jesus, que eu me sinto pendurado, Senhor. E aonde estão os frutos?